Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Esse texto está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Nesse versículo que separei hoje para a nossa reflexão e meditação na palavra de Deus, nós vamos falar sobre trabalhar, sobre produtividade. E antes de continuar, eu quero te dizer que no final dessa reflexão estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar nos comentários os seus pedidos de oração. Dessa maneira, várias pessoas podem estar orando por suas necessidades. Então vamos ao texto em questão. Aqui o apóstolo Pedro escreveu que se essas qualidades anteriormente, eu até sugiro que depois que você ver essa reflexão, você venha ler na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 1, e leia todo o contexto. Daí você vai entender do que ele está falando, sobre quais são essas qualidades. Caso eu não venha falar aqui nesse vídeo, você vai ler na sua Bíblia que qualidades são essas. Mas eu acredito que estarei falando sim. Antes desse versículo de número 8, o apóstolo Pedro estava falando de algumas qualidades. Qualidades essas que são espirituais. E ele diz aqui que se existirem essas qualidades em nós e se elas estiverem crescendo em nossas vidas, aumentando cada vez mais, o que vai acontecer? Por causa disso, nós seremos impedidos de sermos inoperantes e improdutivos. Em outras palavras, para que nós sejamos produtivos no reino de Deus, nós precisamos ter as qualidades que o apóstolo Pedro mencionou aqui no texto, em sua carta, antes do versículo de número 8. Eu quero falar um pouco aqui sobre trabalho, sobre produtividade, sobre produzir, trabalhar, fazer alguma coisa. Muitas pessoas têm o trabalho como algo negativo, como algo que vem de maldição, até mesmo por causa do pecado de Adão. As pessoas dizem de forma errada, até mesmo por falta de conhecimento. Elas dizem que o nosso trabalho é maldição, é consequência do pecado de Adão, mas isso é um erro de interpretação do texto bíblico. O trabalho, ele é uma bênção. Se o trabalho fosse uma maldição, Deus não teria colocado Adão para trabalhar, cuidando do jardim, guardando o jardim que ele plantou no Éden. Você precisa entender que o pecado veio depois que Adão já trabalhava no jardim. Observe que Deus, ele é eterno e na eternidade Deus já trabalhava. Deus, ele trabalhou até mesmo para fazer a criação. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus trabalhou durante 6 dias para construir, para criar essas coisas que nós conhecemos, a maravilhosa criação, a natureza. E no 7º dia ele descansou. Jesus Cristo, ele disse na Bíblia, se não me engano, está no Evangelho de João. Eu acho que é João capítulo 5, verso 17. Confira na sua Bíblia para ver se estou certo ou errado quanto à referência. Mas ele disse o seguinte: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Foi isso que Jesus falou. Então você está entendendo que o trabalho ele não é uma maldição, o trabalho ele é uma bênção e além disso, o trabalho é necessário para as nossas vidas. Se nós não trabalharmos, as coisas não acontecem. E você precisa entender que o trabalho faz bem para o ser humano. Jesus Cristo falou que o Pai trabalhava até o momento em que ele estava ali falando com seus ouvintes
e que ele também trabalhava. E ele preparou os seus discípulos, os seus seguidores e os seus apóstolos para que eles continuassem o seu trabalho. E o trabalho de Jesus era pregar o evangelho da salvação, anunciar a salvação aos perdidos. Ele também veio para libertar os cativos das garras do diabo. Ele veio para aliviar os oprimidos, desfazer as obras do diabo, quebrar o jugo da escravidão. Ele veio também curar os enfermos, ressuscitar os mortos, entre outras coisas. Mas o principal trabalho era pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus. E conforme eu já falei, ele preparou seus seguidores, seus discípulos e apóstolos para continuar esse trabalho. E nós vemos que eles fizeram isso muito bem. Nós podemos conferir ali no Novo Testamento o trabalho dos apóstolos. Podemos ver também em suas cartas. Esse trabalho, ele é tão abençoado, ele é tão de Deus, uma maneira que nós temos de dizer, é tão de Deus esse trabalho que ele permanece até hoje, através de nossas mãos. Os cristãos de hoje, dos nossos dias, estão continuando o trabalho que o Senhor Jesus Cristo iniciou. Nós, eu e você, estamos dando continuidade do trabalho do Senhor Jesus Cristo, que foi continuado pelos apóstolos e veio passando por séculos e séculos até chegar nos dias de hoje. Mas para trabalhar é necessário termos conhecimento, termos capacitação, é necessário termos saúde e diversos outros requisitos são necessários para trabalhar. E quando falamos do reino de Deus, além desses requisitos que falei, existem os requisitos espirituais. E o apóstolo Pedro falou sobre isso. Você sabia que Jesus Cristo, antes de começar o seu ministério, ele recebeu o Espírito Santo de Deus e foi revestido de poder do alto? Ele foi batizado por João o Batista ali no Rio Jordão. E após isso, relata o texto bíblico que ele recebeu, as pessoas viram o Espírito Santo descer sobre ele em um formato de uma pomba. E ele foi revestido, cheio do poder de Deus. Após isso, o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali ele venceu todas as tentações, jejuando por 40 dias. A partir daí, Jesus começou a trabalhar para o reino de Deus. Ele começou a fazer o serviço que o Pai o enviou para fazer. E com os apóstolos do Senhor Jesus Cristo não foi diferente. Eles já até faziam algumas coisas enquanto Jesus estava na terra. Mas antes de Jesus subir aos céus, ele deu instruções aos seus discípulos, aos seus seguidores, e deu uma ordem para eles, dizendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que fosse enviado do alto a promessa do Pai, até que eles fossem revestidos de poder, cheios do Espírito Santo, para poderem exercer o ministério que lhes estava reservado. E assim eles fizeram. A passagem está lá no livro de Atos. Todos conhecem a descida do Espírito Santo, aonde muitas pessoas viram línguas de fogo sobre as pessoas que estavam ali. A partir daquele momento, Deus operou um grande avivamento e aquelas pessoas trabalharam com grande poder, com grande ímpeto, com grande coragem e ousadia, pregando o evangelho sem medo, com ousadia, com coragem, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. Eles haviam recebido poder do alto. Eles foram capacitados por Deus para fazer o trabalho do reino. Assim funciona na vida de todo cristão e não é diferente na minha vida, não é diferente na sua vida.
Nós até conseguimos fazer o trabalho do reino, fazer certas coisas, mas não é a mesma coisa fazer o trabalho no reino de Deus sem o revestimento do Espírito Santo. Se nós formos comparar o nosso trabalho realizado sem o revestimento de poder com o trabalho que é feito quando nós temos o revestimento de poder, vamos ver uma diferença gigantesca. Nós podemos ver várias qualidades, várias características diferentes nos frutos, no trabalho, na atitude de quem faz a obra de Deus quando essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Uma das características é que ela fala com ousadia, ela ministra cura e a pessoa é curada, ela ora e Deus ouve, responde à sua oração. Quando ela fala, as pessoas ouvem a sua palavra e se arrependem de seus pecados e se convertem ao Evangelho de Jesus Cristo. E tem uma das características que vou falar aqui, que é o ponto principal dessa nossa reflexão. A pessoa, quando é cheia do Espírito Santo, ela tem força, ela tem poder, ânimo, coragem, ousadia, fé e perseverança. A perseverança é um ingrediente que nós precisamos ter para não parar aquilo que estamos fazendo. Todo cristão precisa ter perseverança. A verdadeira fé produz em nós a perseverança. Nesse texto aqui, no capítulo 1, versículo 8 da segunda carta de Pedro, ele está falando o seguinte: se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Aqui está falando de pessoas inoperantes, ou seja, que não fazem nada, que não operam nada, e pessoas improdutivas, que não produzem nada. A Bíblia nos compara com árvores que produzem bons frutos. Jesus Cristo contou uma certa parábola que havia um homem que tinha uma fazenda, uma plantação. Eu não me lembro se era uma vinha, mas ele tinha ali uma árvore no meio e essa árvore não produzia frutos. Ele queria arrancar aquela árvore e deu uma ordem ao seu servo: arranque essa árvore, porque ela está ocupando espaço inutilmente na minha terra. E aquele servo teve misericórdia da árvore e falou: Senhor, deixa que eu cave em volta dela uma vala e encha de adubo, e vamos aguardar por 1 ou 2 anos. Se ela produzir fruto, nós ficamos com ela, mas se ela não produzir frutos, aí sim eu arranco ela fora. Jesus Cristo, uma certa vez, amaldiçoou uma figueira porque ela não tinha frutos. A Bíblia nos instrui que nós devemos produzir bons frutos. Nós precisamos produzir frutos constantemente e esses frutos devem ser bons. E para produzirmos frutos, precisamos trabalhar. Não podemos ficar, conforme o texto diz aqui, inoperantes e improdutivos. Não podemos ser ociosos. O autor de Provérbios escreveu: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não podemos ter preguiça, não podemos ter desânimo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos traz ânimo. É um espírito de força, fortaleza, ousadia, coragem, ânimo e não um espírito de desânimo. Nós já vimos muito bem que Deus ele sempre trabalhou desde a eternidade. Jesus Cristo afirmou isso, que ele continuou a trabalhar e o próprio Senhor Jesus Cristo também trabalhou. Seus seguidores trabalharam e nós, graças a Deus, estamos também trabalhando para o seu reino. Mas eu quero deixar aqui para você um ingrediente para que você não se torne inoperante e nem mesmo improdutivo, para que você sempre esteja caminhando no caminho do Senhor, produzindo bons frutos. Conforme eu falei no início do vídeo, eu disse que talvez eu iria ler o texto e eu vou ler agora.
está em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Está escrito o seguinte: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade acrescente o amor. São esses ingredientes que o apóstolo Pedro colocou aqui em sua segunda carta, mas você tem que saber que existem vários outros ingredientes. Por isso, é necessário você ler a palavra de Deus todos os dias, de Gênesis a Apocalipse. Mas ali no Novo Testamento, especificamente, você vai encontrar esses ingredientes de uma forma mais direta. Você deve ler, por exemplo, só um exemplo, não são apenas esses textos que vou falar. 1 Coríntios capítulo 13 vai falar sobre o amor. Lá em Gálatas, no capítulo 5, vai falar sobre os frutos do Espírito. Você deve ler também os ensinos do Senhor Jesus Cristo e todo o Novo Testamento, as instruções que os apóstolos escreveram às igrejas. Tudo aquilo ali, se nós seguirmos, buscarmos da parte de Deus poder e unção do Espírito Santo para viver as coisas que estão escritas ali na palavra, para praticar estas coisas que Deus exige de nós, se nós buscarmos isso de Deus, nós estaremos aptos e capazes de viver dessa maneira, andando no Espírito, vivendo no Espírito. E dessa forma, com todos esses ingredientes, nós estaremos constantes no caminho do Senhor. O objetivo do apóstolo Pedro ao escrever esse trecho dessa carta é esse, que nós sejamos constantes no caminho do Senhor. Não devemos parar, não devemos estar inoperantes e nem mesmo improdutivos. Então é essa mensagem aqui que eu queria trazer para você nessa reflexão de hoje. Acrescente esses ingredientes à sua vida e te digo mais, se alimente não apenas com esses ingredientes, mas se alimente com toda a palavra de Deus diariamente, para que você seja sempre constante, operante e produtivo na obra e no reino de Deus. Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia meditando e refletindo na tua palavra. Te agradecemos, Pai, por esse momento, por essa oportunidade, te agradecemos por esse momento de oração e pedimos ao Senhor que o Senhor venha perdoar as nossas falhas e os nossos pecados. Muito obrigado, meu Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo perdão que há no nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha tirar do nosso coração, da nossa mentalidade, do nosso ser, toda ociosidade, todo desânimo, toda preguiça, todo pensamento negativo, meu Pai. Que o Senhor venha derramar em nós unção e poder do alto, que o Senhor nos dê ânimo, nos dê disposição, coragem, ousadia, fé, intrepidez, perseverança. Nos dê também, meu Pai, sabedoria e estratégia para trabalhar no reino do Senhor, para sermos operantes no reino do Senhor, para que venhamos ser árvores frutíferas, produzir bons frutos para o teu reino, que agradem ao Senhor. Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha tirar a dúvida do coração de todo aquele que não sabe qual é o seu chamado. Que o Senhor venha mostrar para essa pessoa, meu Pai, qual é o chamado que ela tem para o teu reino. E que essa pessoa venha entender também que o reino do Senhor, o reino de Deus, não se refere apenas a obras ministeriais, mas ser um cidadão cheio de luz, cheio da tua unção, cheio do teu poder nessa terra, também faz parte do reino de Deus. Ser um bom homem, uma boa mulher, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom irmão. Em resumo,
Ser um bom cidadão nessa terra também é produzir bons frutos, é fazer parte do teu reino, porque nós sabemos que o reino do Senhor não está limitado a quatro paredes de igrejas e nem mesmo limitado a exercer dons ministeriais, mas o reino do Senhor está por toda a terra. Por isso eu te peço, meu Pai, ajude essa pessoa, abençoe essa pessoa que está me ouvindo, capacite essa pessoa para que ela venha ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Que ela venha, meu Pai, produzir bons frutos. Eu te peço também que o Senhor abençoe, meu Deus, a família dessa pessoa, abençoe a casa dessa pessoa, abençoe toda a vida dessa pessoa, abençoe a vida sentimental, conjugal, abençoe o marido, meu Pai, a esposa, os filhos, as filhas, os pais, os irmãos, abençoe o ambiente que essa pessoa está neste momento me ouvindo, a casa dela, o trabalho dela, que o Senhor venha cessar toda inimizade, toda contenda, toda briga, toda turbulência e que a paz do Senhor venha prevalecer neste lugar. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor envie a provisão financeira, a provisão material, que nada falte na vida dessa pessoa. Abençoe a saúde física dessa pessoa, que o Senhor venha, meu Pai, trazer cura para todo aquele que está com enfermidade, para todo aquele que está sofrendo dores por causa de doenças e enfermidades. Que o Senhor venha, meu Pai, operar a cura para que o nome de Jesus seja glorificado através da vida dessa pessoa que está me ouvindo. Pai, nós te glorificamos e te agradecemos por tudo e, acima de tudo, seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia estarmos meditando, refletindo na palavra de Deus e também orando juntos. Não se esqueça que você pode deixar nos comentários os seus pedidos de oração. Deixe o seu like e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas. E se você é novo aqui no canal e gostou desse vídeo, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.